Deus abençoe seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Chegamos ao livro de Levítico, o terceiro livro da Bíblia, escrito por Moisés. Ele é um manual aos levitas, aos filhos de Levi, um manual para sermos limpos, santos e diferentes do mundo. Você que está ouvindo por alguma plataforma de podcast, deixa aqui o seu comentário de como Deus falou com você. E se você está me vendo pelo YouTube, seja bem-vindo a esse canal, deixa aqui o seu comentário. E se você sentir no seu coração e gostar, compartilhe a sua oração com alguém e vamos espalhar a palavra de Jesus por aí. Vamos ao devocional, capítulo 1 de Levítico. A palavra de Deus diz assim: O Senhor chamou Moisés e da tenda do encontro lhe disse: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém trouxer oferta ao Senhor, traga um animal do rebanho de gado ou do rebanho de gado miúdo. Se a oferta for holocausto do rebanho de gado, o homem trará um macho sem defeito. Ele o trará à porta da tenda do encontro. Para que o homem seja aceito diante do Senhor, porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para sua expiação. Depois matará o novilho diante do Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda do encontro. Então, ele tirará o couro do animal, o cortará em pedaços, e os filhos do sacerdote Arão acenderão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água, e queimará tudo isso sobre o altar. É o holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for gado miúdo de carneiros ou cabritos, para o holocausto, trará um macho sem defeito e matará o animal ao lado do altar, para o lado norte, diante do Senhor. Os filhos de Arão, sacerdotes, aspergirão seu sangue sobre o altar ao redor, e depois ele o cortará em pedaços junto com a cabeça e a gordura, e o sacerdote o porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for holocausto de aves, trará sua oferta de rolinhas ou pombinhos. O sacerdote a trará ao altar, destroncará a cabeça da ave sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. O sangue da ave ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com suas penas e o jogará junto ao altar para o lado leste, no lugar da cinza. Então abrirá a ave, puxando pelas asas, sem a separar, e em duas metades. O sacerdote a queimará sobre o altar em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Amém, aleluia. Senhor, fale aos nossos corações, Deus. Ministre e nos ensina. Pai, fale conosco, nos cure através dessa palavra. Queridos, o livro de Levítico, como eu disse, é um manual para sermos santos, limpos e diferentes do mundo. No livro de Levítico aparece porque eu sou santo. Essa expressão aparece várias vezes. É um convite para a santidade, para buscarmos sempre a justiça, a bondade e a pureza. Deus vai falar com você através desse devocional, através dos próximos dias que estudaremos Levítico. É como se Deus falasse para você assim: se separe daquilo que é seu para viver aquilo que é meu. Ui, aleluia. Se separe daquilo que Deus não quer para você. O livro de Levítico é um manual de relacionamento. E para a gente viver um relacionamento com Deus, nós temos que estar entregues à vontade dele. E muitas vezes o nosso pecado nos afasta de Deus. O nosso pecado é a separação entre nós e Deus. E nós precisamos ter um coração propenso, aceito a ser guiado por Deus.
e não um coração que quer fazer as próprias vontades ou desejos. É como eu digo, quem faz o que quer é criança, adulto faz o que tem que ser feito. Quando a gente fala, eu não gosto de acordar mais cedo para orar, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, tudo isso é a tua versão querendo fazer o que quer, mas você precisa fazer o que tem que ser feito, né? Comece a orar mesmo sem ter vontade e comece a estar sensível a ver Deus e o Espírito Santo se aproximando durante a sua oração. Muitas vezes você começa o seu dia sem ter vontade, né? Orando, fazendo as disciplinas espirituais sem ter vontade. Por exemplo, a meditação é uma disciplina espiritual. Mas você pode me dizer, eu tenho a mente muito acelerada, eu tenho dificuldade de meditar. Tá, você não sabe meditar então, mas você sabe respirar? Se você sabe respirar, você sabe meditar. Porque a meditação é você se concentrar na sua respiração, mesmo que venham pensamentos, e direcionar eles para Deus. Né? Perguntar, Espírito Santo, o que o Senhor quer me ensinar? E silenciar em respiração. Então, que a gente tenha um coração que aceite ser guiado por Deus. Lá em Provérbios 23, 26, diz assim: Dá-me, meu filho, o teu coração e os teus olhos se agradem nos meus caminhos. Você está vivendo caminhos que talvez não é para você, não está te agradando ou não está agradando Deus? O primeiro passo, então, é entregar o seu coração. Quando você entrega o seu coração, os seus olhos passam a se agradar dos caminhos de Deus. Será que o teu coração está sendo entregue? Será que o seu coração já foi entregue? Será que você realmente já se converteu à vontade de Deus? Porque muitas vezes os nossos olhos, eles estão direcionados a coisas que não devem. Às vezes é nossos próprios olhos que nos levam a pecar. Então que a gente se satisfaça em Deus. E assim os nossos olhos vão se agradar nos caminhos que Ele nos leva. Que você se satisfaça, os teus olhos se satisfaçam no teu casamento, no teu trabalho, nos caminhos que Deus te colocou, para que você não precise olhar para lugares que não precisa olhar, para lugares que não agradam o coração do Pai. Tenha um coração que aceita ser guiado. Se agrade no caminho de Deus. E aqui, como a gente vê, é um manual sobre o holocausto, sobre a oferta. E impossível não se emocionar, né? Que Deus fala, olha, que todo homem traga um macho sem defeito. Pode ser um novilho, pode ser uma pombinha, uma rolinha, mas tem que ser um macho sem defeito. E um dia, Deus ia mandar um macho sem defeito, como um holocausto para o nosso pecado. Aleluia, obrigada a Deus. Alguém um dia mandou o teu único filho, um macho sem defeito, um filho homem sem defeito, para te salvar e me salvar. E aí a orientação de Deus aqui no versículo 4 é: aquele homem, aquela pessoa, né, que trará o holocausto, ela porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele. É uma representação da substituição. Então aquela pessoa levava um gado ali, um animal, para ser oferecido como holocausto, como sacrifício, para perdão dos pecados. E ele colocava a mão sobre a cabeça daquele animal como quem dizia assim: era eu que devia estar sendo morto ali, porque eu pequei, eu errei contra o Senhor, mas eu transfiro aqui os meus erros para esse animal, para ele ser morto por mim. E um dia a gente não precisou mais fazer isso, porque um dia alguém veio e falou: olha, eu vou sarar o seu pecado. Que a nossa entrega pessoal seja consumida por inteiro. Assim como esses animais que eram oferecidos ali em sacrifício, eles tinham que ser queimados. Tudo era queimado ao altar e a oferta queimada, ela se transformava em aroma agradável ao Senhor. Que a nossa entrega, a nossa rendição, o nosso arrependimento, a nossa oração a Deus seja como uma oferta queimada, que chegue aos céus como um aroma suave, agradável.
que todo o nosso erro, engano, pecado seja consumido por inteiro e que o nosso coração seja holocausto de aroma agradável ao Senhor. Que os nossos olhos, o nosso coração seja destinado a Ele. Aleluia. Eu quero orar por você. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia, mais uma lição, mais um livro que se começa com tanta emoção ao pensar que Deus mandou o seu único filho, sem defeito, para me salvar. Pai, que essa pessoa que está ouvindo esse áudio agora possa sentir o tamanho desse amor. Possa sentir que a vida dela vale a pena. A vida dela é tão preciosa para Deus, tão preciosa para o Senhor, que o Senhor escolheu mandar o teu filho para salvá-la. Então, Senhor, mesmo sem a gente merecer, o Senhor derramou uma graça imerecida em nós. Pai, que o nosso coração queime em arrependimento pelo perdão, pelo pecado, que o nosso coração seja santo, limpo, diferente do mundo. Pai, que a gente te alegre com as nossas ações, os nossos olhares, a nossa boca, que dos nossos lábios saiam palavras abençoadoras e não pecaminosas. Que os nossos olhos, Pai, sejam satisfeitos nos caminhos que te alegra e que os nossos olhos não precisem buscar mais nada. Pai, que o nosso coração queime para o Senhor. Que a nossa oração, a nossa rendição chegue até os céus como um aroma agradável ao Senhor. Pai, sonda o coração de cada um aqui, limpa o que precisa ser limpo, transforma, Pai, o que precisa ser transformado, cura, Deus, cura olhares, cura corações, cura pecado nessa manhã. É o que eu declaro hoje, em nome de Jesus. Pai, alargue as nossas fronteiras, que a Tua mão caia sobre nós, nos livra do mal e nos abençoa. Amém.